Olá, caros alunos. Vamos dar continuidade aqui no estudo de sistema de partículas idênticas, né? Estudando o princípio de exclusão de Pauli. Hoje nós vamos, nessa videoaula que a gente vai discutir como que se aborda o problema de escrever, né, a função de onda de um sistema de partículas idênticas, né? No caso de você ter férmions ou bósons, você vai ter que escrever a função de onda horizontal como simétrica e antissimétrica, né? Então, eu vou começar com um exemplo mais simples aqui, que é o sistema de dois elétrons. Então, dois elétrons, você tem J1 igual a J2 igual a meio, né? São dois férmions. A função de onda total vai ter que ser antissimétrica, né? Então, a função de onda total, no caso de dois elétrons aqui, você tem a parte espacial da função de onda, tá certo? Você teria um hamiltoniano de R1 com R2 aqui, né? Diz respeito à energia cinética, mas a energia potencial que esses elétrons têm. E mais, talvez, um hamiltoniano de spin aqui. Esse hamiltoniano de spin depende da maneira com que ele é escrito, né? Mas no caso do hamiltoniano de spin ser comutativo, né? Com o momento angular total, aqui é o S quadrado, aqui é o J quadrado, né? Chamando, porque normalmente se usa S para spin, né? Spin meio. Então, você tem S1 mais S2 quadrado, né? Então, eu posso escrever as funções de onda de spin desse elétron em termos do momento angular total e da projeção, né? Como a gente fez lá no soma de momento angular, né? Então, os estados de spin para esses dois elétrons eles são do tipo J1, J2, Jm, né? Aqui escrito na base do momento angular total, né? Que seria somar em cima dos coeficientes de Clebsch-Gordon aqui na base de partícula, né? J1, J2, M1, M2. A gente já fez isso, já conhece. Então, existem 4 estados de momento angular total aí para esse sistema, que seria J igual a 1, né, no total, e M igual a mais 1, 0, menos 1, ou J igual a 0 e M igual a 0, em termos dos totais aí. A gente conhece a maneira de escrever, a gente conhece quem são os Cs aqui, né, para essa situação, acho que foi feito. Então, na base Jm, eu tenho o estado 1, 1, igual a meio, meio. O estado 1, 0 é uma combinação simétrica, né? Meio, menos meio, mais menos meio, meio. Okay? Isso aqui é sempre M1, M2, né? Aqui eu estou simplificando a notação, estou eliminando o J, que é fixo, meio, meio, né? Pegando só essa parte da notação aqui, né? Então aqui é M1, M2, tá certo? E o estado 1, menos 1, que é menos meio, menos meio. Além desse, a gente tem o estado de momento angular 0, projeção 0, que é um estado com uma combinação linear antissimétrica. Menos, meio, menos meio, meio. Tá certo? Então, esses 3 estados aqui tem a parte de spin simétrico, por permutação de pares, né? Simétrico. Todos os 3, esse é chamado estado tripleto. Troca esse por esse e mantém o sinal, né? E esse estado aqui é um estado antissimétrico de spin. Okay. A função de onda total, então, desses dois elétrons, ela vai
for escrito assim, ela pode ser escrita como produto da função de onda espacial pela função de onda de spin, pelos estados de spin aqui. Ou seja, eu posso escrever psi total, né? De R1. Vou escrever só de 1 e 2 aqui, significando elétron 1 e elétron 2 e suas coordenadas, né? 1, 2. É um φ de 1, 2, né? De R1 e R2, a parte espacial, vezes uma função de spin aqui, né? Pois bem, a parte espacial vai depender de que sistema você está observando, né? Se é um átomo de hélio, por exemplo, depois nós vamos tratar do átomo de hélio em detalhe, se esses dois elétrons estão confinados num poço, num oscilador harmônico, etc. Então essas funções de onda aqui vão ter uma forma específica para cada tipo de problema, né? O que é importante é que essa função de onda total aqui, como se trata de dois elétrons, ela tem que ser antissimétrica. Tá certo? Ou seja, se você escolhe o estado de spin sendo um desses aqui para o teu sistema, ou seja, ele está no estado de momento angular dado por uma dessas situações aqui, esse estado é simétrico, então a função de onda espacial vai ter que ser construída antissimétrica, para garantir que a função total seja antissimétrica. Se, no entanto, o teu sistema está nesse estado aqui, ele é um estado já antissimétrico, por permutação de pares, né? Ele vai construir um sinal negativo aqui, a função de onda total vai ter que ser simétrica para garantir que a função de onda espacial vai ter que ser simétrica para garantir que a função de onda total continue sendo antissimétrica. Então vamos escrever aqui um caso prático. Por exemplo, dois elétrons, o potencial efetivo que eles estão sentindo, por exemplo, seja um oscilador harmônico. Então você teria como é que se colocar dois elétrons num hamiltoniano, sujeitos a um hamiltoniano meio P1 quadrado sobre M, mais P2 quadrado sobre M, mais M ômega quadrado, x1 quadrado mais x2 quadrado. Deve ser unidimensional aqui, vou deixar o dimensional. Então, quer dizer, esses dois elétrons são confinados, estão sentindo o potencial de um oscilador harmônico aqui, eles estão não interagentes no sentido de que não estou levando em consideração, por exemplo, a carga elétrica deles, né, se fossem dois elétrons. Então isso aqui seria um hamiltoniano não perturbado, por exemplo, com a interação de carga, os dois elétrons confinados num oscilador harmônico. Tá certo? Isso aqui é separável, né, por produto, as funções do 1 e do 2, né, porque não tem um termo que envolva 1 e 2 aqui, dentro desse hamiltoniano, tá certo? Então a psi, a psi espacial, né, de 1, 2, ela vai ser tipo produto. Ou seja, vai ser uma psi do estado N1, 1 vezes uma da partícula 1, psi num outro estado N2 da partícula 2. Aí como que eu vou combinar vai depender do estado de spin aqui. Então, você tem que escolher qual é o estado de spin que você vai colocar essas partículas. Vamos pegar esse estado primeiro aqui, estado antissimétrico. Aqui o 0, 0. Tá certo? A gente sabe que esse estado é antissimétrico. Então basta que as funções de onda do elétron 1 com o elétron 2 sejam simétricas. Ou seja, a psi total antissimétrica, né, de 1, 2, eu posso escrever como psi de N para 1, psi de M para 2, vezes
e 1 sobre raiz de 2, né? Meio menos meio, menos meio, menos meio, que seria o estado de spin desse sistema. Okay? Seria uma situação, por exemplo, que eu tenho um oscilador harmônico, né? Ele tem todos os estados de energia aqui. Se eu escolher n igual a m, eu posso fazer isso nesse caso aqui, ó. N igual a m, porque ele está no estado de momento angular zero aqui, então seria o caso de eu ter colocado os dois elétrons aqui no estado fundamental, tá certo? A energia da parte espacial aqui seria 2 vezes a energia de uma partícula no oscilador harmônico, tá certo? Seria esse caso aqui. Seria um estado fundamental para essa situação, por exemplo. Mas eu poderia estar os dois aqui, etc. Várias combinações possíveis aí, ok? Agora muda o estado de spin. No caso, pegar um estado de spin com J igual a 1, né? Total igual a 1. Tem 3 possibilidades ali. Todas elas são simétricas, por permutação. Todas elas são simétricas para o caso de momento angular de spin igual a 1. Então, nesse caso, quem vai garantir a antissimetria é a função de onda da parte espacial. Então, a parte espacial vai ter que ser antissimétrica. Ok? Para eu construir uma função de onda espacial antissimétrica, basta eu permutar numa combinação linear antissimétrica essas funções aqui. Ou seja, eu posso construir a função de onda total antissimétrica para esses dois elétrons, como sendo de novo 1 sobre raiz de 2 para garantir. Cada um desses deve estar normalizado, né? Então, você vai ficar com psi no estado n para a partícula 1, psi no estado n para a partícula 2, menos, agora permuta, psi com o estado n para a partícula 2, psi no estado n para a partícula 1, vezes o psi de j igual a 1, que depende do m que você vai escolher, tá certo? Vezes a função de onda simétrica de spin. Então essa função de onda total aqui é uma função de onda antissimétrica, foi garantida a antissimetria pela parte espacial do teu problema. Note aqui, como isso são funções, né? Se eu fizer n igual a m, ou seja, se eu tentar colocar os dois elétrons para o caso de j igual a 1, se eu tentar colocar n igual a m, isso aqui dá zero, né? Esse total é igual a zero, ou seja, não é possível. Então, para eu construir um estado com J igual a 1 com dois elétrons, eu preciso, esse problema aqui é um problema unidimensional, né? Tá certo? Então eu preciso colocar um elétron num estado e outro em outro estado espacial, nesse oscilador harmônico aí, porque senão o princípio de Pauli impede que você tenha essa situação, certo? A função de J tem probabilidade nula de ocorrer isso. Okay? Então aqui n diferente de n. E assim por diante, né? Então isso aqui pode representar o estado, tem um elétron aqui, um aqui, etc. Com momento angular J igual a 1, projeção 0 mais ou menos 1. Tá certo? Então isso é uma maneira de você construir funções de onda para dois elétrons. Essa não é a única maneira, existem formas mais simples para trabalhar que eu já vou mostrar. Então uma maneira que é usada para escrever as funções de onda quando você tem várias partículas, por exemplo, uma das maneiras
é você construir o que chama determinante Slater. O determinante Slater, a maneira de montá-lo, né, você define, você vê o número de partículas que você tem, né, então ele vai ser da ordem do número de partículas aqui, essa matriz. Você especifica o estado de partícula, ou seja, você coloca não o estado de acoplamento das partículas, o estado de cada partícula, né, você especifica todos os números quânticos. Por exemplo, se for uma partícula indexado por números quânticos tipo átomo de hidrogênio, você especifica N, L, M, o spin, né, do elétron meio, né, e a projeção ser mais ou menos meio para cada partícula, tá certo? Então, estado de partícula, tá? Que eu estou englobando esse conjunto de números quânticos nessa variável alfa, beta, gama e assim por diante. É importante aqui, para você tomar um estado antissimétrico, via um determinante Slater, por exemplo, eu vou colocar o NCA, né? Se você calcular o determinante, você dá um estado antissimétrico para esse conjunto de partículas, um conjunto de elétrons, por exemplo. O conjunto desses números quânticos tem que ser distinto, né? Então, um dos elementos aqui dentro, pelo menos, tem que ser distinto do alfa, do beta, do gama e assim por diante, tá certo? Se você, o que acontece se você repetir um número quântico, a tua função ou zera, se repetir uma linha inteira no determinante, tá certo? Ou se você repetir só um bloco aqui, você pode ter uma função de outra que não é nem simétrica nem antissimétrica, ok? E o determinante, quando você permuta a linha ou coluna aqui, ele muda o sinal, né? Então é por isso que ele funciona para produzir uma função de onda antissimétrica, por exemplo, né? Tem as propriedades que nós necessitamos. Então, por exemplo, aqui, montar o determinante e calcular a função de onda de 3 partículas. Basta você escrever, né? Se total de 1, 2, 3, 1 sobre raiz de 6, né, que é 3 fatorial. Então, se alfa para a partícula 1, se alfa, φ alfa para a partícula 2, agora, quer dizer, você deixou livre, né, para que cada partícula, A1, A2, A3, possam estar no estado alfa global aqui, né? Beta para 1, beta para 2, beta para 3, aqui um estado gama para 1, gama para 2, gama para 3. Okay? Então, resolvendo esse determinante aqui, a tua função de onda vai ficar 1 sobre raiz de 6, alfa 1, beta 2, gama 3, mais alfa 2, beta 3, gama 1, mais alfa 3, 1, 2, 3, beta 2, beta 1, gama 2. E agora o menos, né? Gama 1, beta 2, alfa 3, menos gama 2, beta 3, alfa 1, menos ok, então é uma função que está garantida que ela seja antissimétrica para um conjunto de 3 partículas. Aí você poderia especificar aqui os seus números quânticos direitinho, né? Você tem a função de onda que você deseja, dado que você colocou os estados espaciais aqui, colocou alguma projeção para a tua partícula de alguma forma aqui, qual que é o estado antissimétrico dessa situação. Então você vai montá-lo aqui, tá certo? Como exercício aí você pode notar o seguinte, eu faça alfa igual a beta, que seria fazer 2 números desses aqui iguais, completos.
gama igual a alfa, por exemplo, tanto faz, calcule, você vai ver que a função de onda resultante, nesse caso, não vai ser nem simétrica nem antissimétrica. Se for um conjunto de 3 elétrons, ela não é apropriada para descrever esse conjunto de 3 elétrons, então nessa circunstância, certo? Então, isso é válido assim. Um outro detalhe aqui, se ao invés de férmions você quisesse escrever para bósons, esse determinante você poderia ser usado também, né? Porque as funções de bóson seriam totais simétricas, você poderia usá-lo, e basta a hora que você vai calcular o determinante não fazer menos, e sim mais aqui também, tá certo? Às vezes eles chamam fazer esse determinante dessa forma de permanente, mas eu não sei se esse nome é bem correto, tá certo? Então seria só você trocar o sinal aqui, essa função de onda de 3 partículas seria a função de onda simétrica para bósons, se você resolvesse, né? Para usar esse determinante aqui, a gente pode resolver o problema de 2 partículas rapidamente usando essa ideia, tá? Em vez de usar aquela ideia de escrever os estados de momento anular, como fiz no anterior, eu posso fazer usando diretamente o determinante de Slater aqui para 2 elétrons. Vou apagar aqui. Então, 2 elétrons, eu quero a psi total antissimétrica de 1 e 2, as coordenadas de 1 e 2, né? Então isso vai ser 1 sobre raiz de 2. Aí como é que eu monto aqui? Eu coloco, por exemplo, eu quero a mesma situação que eu obtive lá, os 2 no estado N aqui, do oscilador harmônico, né? E aí eu tenho que variar o spin para o número quântico total aqui não ser o mesmo, tá? Então eu posso colocar psi em N para 1. E aqui eu vou usar aquela notação que as pessoas costumam usar, para cima significa a projeção mais, né, de momento angular. Então isso é um estado de partícula, né? Tá certo? Isso aqui é N dá 1, né? Tá certo? Seria meio. Alguns livros usam essa notação. Aí agora, de psi N dá 2, mesmo estado. Repete sempre o mesmo estado na linha. Agora na coluna você troca o estado. Mantém o estado espacial N o mesmo, mas agora escreve para baixo aqui. E aqui também. Para baixo. Ok? Então agora calculando esse determinante aqui, você vai ficar com psi total 1, 2, 1 sobre raiz de 2, certo? Psi N 1, psi N 2. Agora cuidado, isso aqui é M1 e esse aqui é o M da 2, né? Então para cima, para baixo, né? Olha o determinante aqui. Menos psi N1, psi N2, agora para baixo, para cima. Esse aqui é M1, esse aqui é M2. M1, M2. Ok? Então, pode ser posto em evidência, né? Psi N1, psi N2. E aqui, isso aqui é meio menos meio, né? Então meio menos meio, menos meio e meio. Que é o mesmo estado que foi construído ali com os 2 na parte espacial aqui. E o estado de J é igual a, que eu obtive diretamente, o estado de J é igual a 0. Então, para construir funções antissimétricas, aqui esse pode ser um procedimento que você faz imediatamente. Evidentemente, se tem mais partículas, é ruim de calcular esse determinante também, né? Mas é uma técnica possível, ok? Então é isso. Obrigado.